A outra parte de estudo nossa com relação a esse tecido é o tecido cartilaginoso, né? Nós estamos estudando os tecidos. Para concluirmos todo esse assunto, a gente foi por etapas. Observe bem que durante essas aulas você já analisou que o osso é um tecido, você já analisou que o sangue é um tecido, você vai analisar também que a célula nervosa, o neurônio, ele também é um tecido. Então, o tecido cartilaginoso, né, ele existe em algumas regiões do nosso organismo. Eles são fáceis de serem identificados, até externamente aqui. Por exemplo, ele se encontra na traqueia, né? Ele se encontra aqui na traqueia e ele também pode ser percebido na parte externa do ouvido, na orelha aqui. Existe uma cartilagem, né? Aqui até no próprio nosso, na área aqui do nariz, a gente tem uma pequena cartilagemzinha. E nas nossas vértebras, né? No disco cartilaginoso, existe uma parte de proteção entre um osso e o outro. Observe que esse disco cartilaginoso, ele corre também o risco de se romper por má postura, por peso e assim por diante. Por isso que se chama hérnia de disco. E ele é um processo de proteção para conter o atrito existente entre as vértebras. Observe bem que você pode fazer aí um teste para você sentir. Se você colocar agora a mão na sua garganta, ou engolir saliva, ou tomar água, você vai observar a traqueia fazendo esse movimento, né? Você sente que ela vai se movimentar, ou até falando mesmo. Você pode pegar aqui, nessa parte aqui, e fazer esse testezinho para você sentir o movimento desse tecido cartilaginoso, ou seja, desse conjunto de tecidos, que a gente chama de traqueia. Aí você observa que, de acordo com a concentração de fibras elásticas existente nela, existem umas palavras em negritos aqui, né, destacadas no seu livro, para você diferenciar uma da outra, tá vendo? As hialinas, né, elásticas e as fibrosas. Quando você analisa esse processo existente em cada característica de cada particularidade dessa, indica que as cartilagens do nosso organismo, ela tem características próprias, né? Apesar de ser muito importante para a constituição desse conjunto que é o todo, o corpo humano, né, que ele é formado por partículas e essas partículas formam o todo. Lembra que nós estudamos que a constituição das coisas ela existe lá no átomo, né? O átomo é a base da matéria, toda matéria é constituída de átomo. E o átomo, ele também forma as células, e as células formam a vida. E essas células, elas se juntam e formam os tecidos. E esses tecidos, apesar de ter uma particularidade, nesse caso aqui o tecido cartilaginoso, ele também tem divisórias existentes dentro com características químicas, com características físicas, né? Então, quando a gente vem analisar que essa parte aqui em negrito, ela refere-se à quantidade moderada de fibras elásticas presentes na traqueia, as elásticas ricas em fibras, né, de colágenos, é existente também em nossa pele esse colágeno, e as fibrosas, né, ricas em fibras, né, é interessante essa constituição desse tecido. Então, esse tecido eu posso observar ele na traqueia nossa, eu posso observar ele aqui na nossa parte externa da orelha, do ouvido, né, que é a orelha, que faz com que essas voltas captem o som melhor, e também posso analisar aqui nessa peça, nessa imagem aqui, o disco, né, cartilaginoso, que no caso, ao ser rompido, ele provoca o fenômeno da hérnia de disco, muito conhecido aí entre seus pais, né? Que as pessoas dizem, fulano está com uma hérnia de disco, porque houve um rompimento desse disco cartilaginoso. Então, o tecido cartilaginoso, ele se encontra em algumas regiões do nosso corpo, veja só, no nariz, nas orelhas, nas articulações e assim por diante. É interessante que você entenda que as células formam os tecidos. E existem vários tipos de tecidos, dentre esses o tecido cartilaginoso.